Oi, gente, você que segue aqui o Aurora de Cinema. Hoje vamos para mais uma Blitz Renascer. E eu quero voltar a um assunto que deixei uma dica lá atrás, quando eu falei do capítulo 11. O capítulo penúltimo da primeira fase da novela, quando eu disse para vocês que se definia ali, né, um aspecto muito importante da obra, que é o aspecto em que junta imanência e transcendência, em que a obra se eleva a um nível como eu nunca tinha visto na teledramaturgia, a um nível no sentido de conteúdo, não só no sentido da beleza imagética, da forma como mostra as coisas. Isso a teledramaturgia vem se esmerando há tanto tempo, afinal, este ano a gente fará em dezembro 73 anos de telenovela no Brasil, ou seja, não é uma garota, não é uma pessoa que ainda está buscando aceitação, não, ela já vai fazer 73 anos, é muito bem aceita e acolhida. Nós somos uma sociedade formada pela telenovela. Então é ali que as pessoas, a grande maioria das pessoas, se espelha, se vê representada, critica, se questiona e, enfim, amplia a sua produção de sentidos, a sua forma de se enxergar no mundo dentro da realidade brasileira. Então falei para vocês que trata-se também de uma novela feminista, né? Então por que eu digo isso? Volto a falar para vocês. Bom, a novela começa... Quem assistiu o primeiro capítulo sabe, né? O Zé Inocêncio está andando pelas matas lá da floresta do sertão da Bahia e encontra o Jequitibá, e aí toda aquela história dele com o Jequitibá e tal, acredita que a vida dele, se a terra é tão boa para forjar uma árvore daquela, será também para o acolher e para dar uma nova esperança à sua vida. Então ele é flagrado por jagunços do coronel Bellarmino, vivido pelo Antônio Calone, é flagrado lá e, na realidade, tiram sua pele do corpo, se descalpela ele, como se diz no interior, né? Ele é descalpelado, a pele dele é jogada fora e aí se pensa, e como é que o cara continua vivo? Pois é, aí vem muita questão pra gente pensar. O fato é que ele é salvo pelo Rashid, que é um viajante, comerciante que está passando ali, que de repente que foi agredido também, mas consegue escapar e o vê dependurado na árvore e resolve acolhê-lo e termina salvando-o. E o deixa na fazenda onde a dona era a viúva Cândida, vivida por Maria Fernanda Cândido, esta atriz que hoje mora na França, mas que esteve na novela somente no primeiro capítulo e despertou a atenção de todo mundo com um trabalho grandioso, de poucas falas e muito olhar e muito gesto e muito monólogo interior, digamos assim. Ela estava toda preenchida pela força, pela potência que é a sua personagem, que é justamente a personagem que veio para dar o norte e dizer: nós somos uma novela feminista. Porque era uma mulher? Não porque era uma mulher. Porque não é preciso ser mulher para ser feminista, qualquer pessoa pode ser, e os autores desta novela e a direção estão provando isso. Os autores são dois homens, né? Bruno Luperi e Benedito Rui Barbosa, o seu avô, todo mundo sabe disso. Então a novela ali, ela finca bem forte o seu esteio. Somos uma novela feminista. Por que Maria Fernanda Cândido? Por que só um personagem de um dia? Porque foi só uma participação especial mesmo, pelo fato da Maria Fernanda morar fora e estar com muito trabalho no exterior, está fazendo muito sucesso lá com produções europeias. Então a Maria Fernanda foi uma homenagem que o Bruno resolveu fazer à ligação, não é? A estreita sintonia que a Maria Fernanda tem com o Benedito. Afinal, a Maria estreou em 1999 na novela Terra Nostra, onde ela fazia a italiana Paola, que termina vivendo um romance que foi muito celebrado na época, ela e o personagem do Raul Cortez. E ela ali estreou e foi uma adoração geral, uma mulher muito bonita, de olhos verdes, interpretando muito bem, chamou muita atenção, bombou. Não tinha rede social na época, mas ela bombou na imprensa, na crítica, com o público, enfim. Depois ela fez em 2002 outra novela dele, que é A Esperança, não é? Então, por ter esta grande sintonia com o Benedito Rui Barbosa, o Bruno resolveu fazer esta belíssima homenagem ao avô e a ela, juntando os dois novamente, entregando a Fernanda este papel tão bonito da Cândida, esta mulher feminista que é quem acolhe o José Inocêncio em casa. Então veja bem, ela era uma viúva de um coronel, morava sozinha com sua
ajudante, a Inácia, né, vivida pela atriz baiana Edivana Carvalho, e ela então acolhe o José Inocêncio, né? Ela, veja bem, é o olhar maternal, é a mulher que, apesar de ser maternal, digamos assim, de ser uma mulher tomando conta da fazenda, ela pega em arma sim, como o Juma Marruá pegou lá em Pantanal. Estão repetindo cena, estão fazendo, não tem nada de repetir cena. Isso se chama o universo do autor, é uma literacia dramatúrgica do Benedito, fincando o seu esteio dramático, fincado na ruralidade, no sertão, não é? E mostrando isso, são mulheres fortes, e que o sertão e que as pessoas, a sociedade não precisa ser machista, não precisa ser odiosa, não precisa ser patriarcal, tacanha, não precisa negar à mulher lugares de poder e lugares de fala importantes. Então a Maria Fernanda é quem acolhe José Inocêncio. A Inácia, quando o vê, sente um arrepio e entrega para ele uma guia, né? Ou seja, representando, né, indicando a religiosidade dela, de matriz africana, que também está presente na obra. Então vejam só os esteios identitários que a telenovela vai criando para o seu telespectador, se a gente estiver prestando muita atenção. Então, com relação a isso, eu estou falando do primeiro capítulo para explicar por que disse que era uma novela feminista. E no capítulo 11, isso se amplia. Afinal, vai estar terminando a primeira fase e eles querem deixar bem claro como vai ser a condução da obra. Embora haja vários personagens masculinos, todos fortes, bem interpretados, potentes, todos com muita coisa importante a ser dita, como era em Pantanal, como foi em Meu Pedacinho de Chão, em tantas obras do Benedito, que sempre tem um coronel pavoroso, um coronel que é o condenável, que tantos autores condenam, como toda pessoa democrata condena, não é? Em Meu Pedacinho de Chão, a obra que estudei no meu mestrado, o coronel era o coronel Epaminondas, que aí se chamava ele de Epa, então você já, né, coronel Epa, vivido com a maestria que a gente conhece do Osmar Prado, né, um personagem brilhante, o mesmo ator que fez o inesquecível Véio do Rio, né. Então no capítulo 11, no momento, a cena crucial, que é a cena em que a Santinha vai parir o seu quarto filho e que sente dores estranhas, e que a gente fica sentindo, e muita gente já sabendo, porque a imprensa fica soltando antes, que a Santinha morreria neste capítulo. Então, na cena em que ela vai parir, vejam bem os 5 esteios identitários que estão ali. Os que eu percebi de raspagem, pode ser que outras pessoas tenham visto até outros, né? Então, primeiro, uma mulher que vai dar à luz, ou seja, a mulher dando a vida. A maternidade, ali não está só ela, está toda a maternidade e as suas várias injunções, as suas várias potências. É a mulher quem dá a vida, é ela quem vai trazer a vida. E ela sofre quando isso acontece, né? Então está lá colocado isso. Tem também a Inácia que é uma negra, né? Que é uma representante da religiosidade de matriz africana, né? Uma pessoa que escuta coisas, que tem a guia dela, que protege o Zé Inocêncio e o tem como filho, e é assim que trata dele com muito carinho, mas também chamando a atenção para algumas coisas. Ela está sempre sentindo, né, uma intuição muito forte, então é importante também dizer que esta matriz está lá na novela. A outra é o Padre Santo, né? Padre Santo, vivido pelo Chico Dias. É mais uma vez um padre que Benedito dá o nome de santo, como era o padre vivido pelo Emiliano Queiroz, meu querido conterrâneo, na novela Meu Pedacinho de Chão. Lá ele também era um padre muito bondoso, que todo mundo gostava dele, e chamava também Padre Santo. Então ali tem o padre, né? Ou seja, tem o catolicismo lá, tem essa presença ecumênica, né? Porque é um padre também que foge, digamos, aos cânones tradicionais, né? Ele anda junto de uma dona de bordel, né? Como é a Jacutinga, e ele mostra lá na obra que isso não tem problema nenhum. Ela, por ser uma dona de bordel, uma cafetina, ela não precisa ser escorraçada, ela não precisa ser oprimida, ela não precisa ser calada, ela pode estar num ambiente social convivendo com todo mundo. Então é isso que a novela está dizendo também. Então tem lá
a outra pessoa, né, a terceira é o padre, a quarta é a Jacutinga, que está lá, é quem a Santinha chama para fazer o seu parto, né? Tem uma amizade grande pela Santinha, foi ela que acolheu a Santinha quando a Santinha foi posta para fora de casa pelo pai Carrasco, o Venâncio, vivido com brilhantismo pelo Fábio Lago, né? E a mãe, Belise Pombal, né, a Quitéria, não pôde deter este ato nocivo, abjeto do pai, né, porque coitada também ela era uma oprimida, então ela sofre muito em ter que deixar a filha lá, né, e eles deixam a filha acreditando que ela está grávida, e ela nem estava, né, ela apenas tinha beijado, aí no censo, vocês que estão acompanhando a novela sabem disso. Então tem a Jacutinga, que está presente na cena também, e o Humberto Carrão, que é o pai, o coronel, né? E um coronel completamente diverso dos outros coronéis, Firmino e Belarmino, do coronel Epa, de outros coronéis de outras obras, né? E da realidade, que tantos o são, a gente sabe, conhece a história, já ouviu falar e sabe disso, essa ligação do coronelismo com a maldade, não é? Com o patriarcado, com o mando, com o tacão, né? Sou eu que mando, a lei que vale é a minha, a regra sou eu que dito, mulheres não falam, negros não têm vez, indígenas estão fora, enfim, a gente sabe como é que se coloca essa coisa colonial e patriarcal, e que a novela está justamente mostrando que ela seguirá uma linha diferente. Apesar de muitos personagens masculinos, como disse a vocês, não é preciso que a novela seja feita só por mulheres ou que tenha uma abundância enorme de mulheres para estar se falando em feminismo. Então a gente quer só chamar a atenção para vocês aqui e dar uma dica. Quando vocês forem ver a novela, né, os que querem pegar a novela em maior profundidade, até absorver mais a grandeza do que está sendo dito, né, a beleza que está sendo mostrada, vocês façam como eu. Eu faço o seguinte, eu desligo o telefone, eu não converso com ninguém, não recebo mensagem, não respondo nada na hora da novela, apago as luzes e fico lá confortavelmente no meu sofá, assistindo a novela ou deitada na cama, assistindo a novela em pleno silêncio, sem luz acesa, porque a tela então se engrandece, a tela ganha mais vivacidade quando você está no escuro, você sabe disso, não é à toa que o cinema é exibido no escuro. Então assistam assim, tentem enxergar a obra como um produto artístico, que é o que a telenovela é. A teledramaturgia é um produto artístico, sobretudo esta Renascer, de alto nível. E é preciso que você esteja com as antenas todas muito bem focadas no que está sendo dito para você apreender a mensagem, a metanarrativa, o que é que os autores e os atores, os diretores estão querendo dizer com a obra. Não é só um produto para entreter, não. É um produto para pensar, para fazer refletir, para entender que é possível, as coisas foram feitas muito erradas, muitas ainda estão sendo, mas elas podem ser de uma outra forma. É isso que a novela quer dizer, e é isso que é bom que a gente perceba e passe adiante e compartilhe e aplauda se concordar comigo. Senão, vocês não precisam me ouvir, escuta quem quer, e eu agradeço muito aos que estão curtindo e aos que estão recomendando e pedindo para eu falar. Vamos em frente, Renascer é luz, Renascer é um marco já da teledramaturgia, e eu falo deste Renascer de 2024. Este Renascer, não precisa ir ao outro, o outro é bom demais, se não fosse não estaria sendo feito agora de outra forma. Não é uma adaptação do Bruno Luperi Neto do Benedito Rui Barbosa, é uma nova obra, ancorada e amparada na dramaturgia primorosa do Benedito Rui Barbosa, mas é uma nova obra deste grande dramaturgo jovem que é o Bruno Luperi, a quem parabenizo, e também a todo o elenco. Então vamos em frente, gente, Blitz Renascer, de vez em quando, não dá para ser todo dia, mas aqui e acolá alguma coisa me chama a atenção e eu vou trazer para vocês, para a gente dialogar sobre isso, tá? Então vamos em frente com Renascer.